Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, né? Estamos passando aqui para estar meditando mais uma palavra da parte de Deus, né? Que fica aqui o texto sagrado, né? No livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 4, que diz assim, ó: E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te achegues para cá. Tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Louvado seja Deus, irmãos, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, né? Para fazer mais uma partilha da palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus, né? Eu estava aqui e Deus colocou uma palavra no meu coração, né? Que a experiência que Moisés teve, né? Quando ele foi chamado por Deus para ser líder, né? Do povo de Israel, do povo hebreu. E a forma que Deus se apresentou para Moisés. Deus se apresentou para Moisés naquela sarça. A sarça queimava e não se consumia. Deus se apresentou para Moisés em forma de fogo, né? E a presença de Deus em forma de fogo atraiu Moisés para perto da sarça. O que eu acho interessante aqui, irmãos, que a forma que Deus se apresentou primeiro para Moisés foi a forma que Deus ele cuidou do povo de Israel no deserto, porque nós, leitores da Bíblia Sagrada, estudiosos da Bíblia Sagrada, a gente sabe que no deserto, durante o dia, é um sol escaldante, e durante a noite, no deserto, fica frio, né? E sopra muito vento, né? Então, ó o cuidado de Deus, ó a forma que Deus cuidou de Moisés e de todo aquele povo de Israel, irmãos. Primeiro, Deus se apresenta para Moisés em forma de fogo. Então, se o meu Deus é fogo, não tem como eu dizer que eu sou servo de Deus e eu não ser contagiado pelo fogo de Deus. Isso é bem da gente ter um entendimento assim, sabe, irmãos? Aleluia, que primeiro Deus se revelou para Moisés em forma de fogo, aquele fogo que queimava, mas não se consumia, não consumia a sarça. E chamou a atenção de Moisés. Moisés se aproximou e quando ele se aproxima, Deus fala para ele tirar os sapatos. Aleluia. Agora, que coisa tremenda. E Moisés e todo aquele povo de Israel, durante o dia, era a nuvem que protegia eles para não ser queimado pelo sol. E durante a noite, aleluia, por causa do frio, o mesmo Deus de fogo, ô glória, aleluia, ô glória, é que estava cuidando de todo aquele povo de Israel, irmãos. Eita glória! Só que aqui é que entra o mistério, irmãos, que os irmãos vão ter um entendimento da mensagem que Deus colocou no meu coração. Primeiro, irmãos, como é que eu vou levar alguém, como é que eu vou apresentar a forma que Deus age, como é que Deus vai operar através da minha vida? Eu vou ter que ter experiências com Deus, irmãos, né? Eu vou ter que ter experiências com Deus. Como é que eu vou dizer que eu sou um testemunho, né, de Deus? Como é que eu vou ser uma testemunha de Jeová? Então, olha que coisa extraordinária, irmãos. Moisés era testemunha ocular, irmão. Ele viu a forma que Deus operou no meio daquele fogo. O povo de Israel, não. Eles passaram a ter experiência no deserto. Então, a forma que Deus cuidava deles durante o dia e a forma que Deus cuidava deles durante a noite,
Parou para pensar? Nós temos um raciocínio que durante a noite começar uma nuvem de fogo nos cobrir e nos proteger. Moisés já sabia que a forma que Deus se revelava para o povo escolhido era em forma de fogo, porque ele já tinha experimentado na sarça. Só que o povo de Israel, não, irmãos. Então aqui é que entra o mistério. Eita glória! Eu tô falando aqui, parece que eu começo a memorizar, parece que eu tava lá, sabe, irmãos? É tão real a presença do nosso Deus, a mensagem que ele coloca no nosso coração, que parece que eu tava lá, sabe? A gente começa a viver as experiências juntos, pela fé. Eu quero crer que o povo de Israel começava a olhar assim aquele fogo, uns meio amedrontados, outros, né? A Bíblia não diz, mas o povo de Israel, irmãos, eles passaram a ter experiências da mesma forma que o líder deles, chamado Moisés, teve. Não tem como eu dizer que eu sou servo de Deus, irmão, que eu estou na presença de Deus, e Deus se revelar primeiro só para mim ou só para os meus irmãos. Não. Deus, ele é pleno, irmão. Ô glória. E ele quer que nós experimentamos a plenitude dele, irmãos. Deus, irmão, não trata ninguém com desigualdade. É o ser humano, por falta de buscar a Deus, é que não vive, aleluia, a plenitude de Deus, irmãos. Deus quer que nós vivemos a plenitude dele no poder do nome do nosso Senhor Jesus. Então é essa palavra que Deus colocou no meu coração aqui, irmãos. Que o povo de Israel às vezes ficava amedrontado as primeiras vezes que eles viram aquele fogo, porque já imaginou, irmãos, durante a noite, a gente está num lugar deserto, uma nuvem de fogo começar a se aproximar, e interessante que era a nuvem que dava a direção para eles, para onde é que era para eles ir durante a noite. E durante o dia era aquela nuvem, a brisa do Espírito no poder do nome de Jesus. Então eu deixo essa palavra aqui, né? Para os demais irmãos no poder do nome de Jesus, que Deus quer que nós venhamos viver a plenitude dele, irmãos. Da mesma forma que os nossos pastores vivem, é a forma que Deus tem para todos, desde que nós vivemos em obediência, em busca da presença do nosso Deus de Israel, da presença do nosso Senhor Jesus Cristo e da presença do amado Espírito Santo. Amém, irmãos? Curte, compartilha essa palavra e eu creio que pessoas serão edificadas no poder do nome do nosso Senhor Jesus. Amém?